Olá, meus amigos! Mais uma aula, curso preparatório INSS. Qual que é o cargo? Técnico de Seguro Social. Você em breve. Estamos aqui no Tira Dúvidas sobre o regime jurídico único, Lei 8.112 de 90. Muito bem, o nosso estatuto que nos regerá em muito pouco tempo. Preparei aqui, selecionei algumas dúvidas que os colegas enviaram, dúvidas estas que serão sanadas nesta aula. Beleza? Beleza? Só que antes disso, frase do dia. Qual que é a frase? Olha que frase bacana, hein? Faça a dieta da alegria. Um sorriso a cada manhã e um agradecimento ao final do dia. Que frase bonita, que frase singela. E notem o seguinte, temos aqui uma criancinha com as mãos aqui num pote de Nutella, né? Que felicidade aqui, uma criancinha, ó, aqui gente, ó, com as mãos aqui num pote de Nutella. É aqui, ó, o prazer perene, né, o prazer eterno aqui, muito bem. Amigos e amigas, vamos lá então as dúvidas aqui que foram enviadas pelos colegas acerca da Lei 8.112, o regime jurídico único que rege quem? Os servidores públicos civis federais. Vamos lá, primeira dúvida, cadê você? Primeira dúvida. Temos aqui uma dúvida, colegas, do Anderson Silva Pinto, de Ubata, pensei que era Ubatuba, não, é Ubata, Bahia. Vamos lá. Ele perguntou assim, professor, o que devo focar na reta final? Pergunta muito interessante, por quê? Meus amigos, venham comigo aqui, ó, venham comigo aqui, cadê vocês? Estamos aqui, muito bem. Quais são os 3 pontos principais que são os campeões de audiência quando se fala aqui ó, em Lei 8.112 em regime jurídico único? Que eu sugiro que vocês foquem aqui nessa reta final. Então venham comigo aqui, venham comigo, cadê você? Opa, calma lá. Tchau, 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 tchau. Muito bem, gente. Eu focaria em 3 pontos aqui, ó. Quais são os pontos que eu sugiro que vocês foquem, Venham comigo aqui, ó. O primeiro ponto que eu sugiro que vocês foquem da Lei 8.112 é aqui, ó. É o tema provimento de cargos. Cai muito em prova, gente, o tema provimento de cargos públicos. Provimento de cargos. Tudo aqui da Lei 8.112 de 90. Lei 8.112 de 90. Gente, só para relembrar, o que é o provimento de um cargo público? Provimento de um cargo público é o ato pelo qual a administração pública ela preenche um cargo público vago. Provimento de um cargo é o ato pelo qual a administração preenche um cargo público vago. Isso que despenca em prova. E não se esqueçam do quê? Daquela frase que sintetiza, aqui, aí detalhe, hein? Provimento, isso aqui é previsto onde? Ó? No artigo 9º, e seguintes da Lei 8.112, tem que saber, tem que dominar isso aqui, ó, artigo 9º e seguintes. Qual que é a frase, ó? Aproveite a promoção e nomeie os 4 R's. Aproveite a promoção e nomeie os 4 R's. Nós sabemos que essa frase aqui, ela sintetiza o quê? As formas de provimento, todas as formas de provimento em cargo público. Qual que é a primeira forma de provimento? O aproveitamento. Segunda forma é a promoção. Terceira forma, a nomeação. E os 4 R's, readaptação, reintegração, reversão e a recondução. Os 4 R's, readaptação, reintegração, reversão e recondução. Aproveite a promoção e nomeie os 4 R's. Tem que dominar isso aqui. Outro ponto que vocês devem dominar, gente, esse aqui, ó, outro ponto importantíssimo, tá aqui, ó, direitos e vantagens. Direitos e vantagens. Meus amigos, direitos e vantagens, aqui nós temos aqui englobados, por exemplo, sistema remuneratório, por exemplo, gratificações, adicionais, indenizações, licenças, sistema remuneratório, gratificações, adicionais, indenizações e licenças, despenca em prova, hein? Lá no artigo 40 e seguintes da Lei 8.112 de 90, ó. Artigo 40 e seguintes da Lei 8.112 de 90. Tem que saber isso aqui, hein? Vamos lá. Direitos e vantagens. Legal. E também, gente, outro ponto que eu focaria aqui, ó. Regime disciplinar. Isso aqui despenca em prova também, tem um grande índice de incidência em provas, ó. Regime disciplinar. Regime disciplinar é previsto onde? Aqui, gente, é previsto aqui, ó. No artigo 116 e seguintes da Lei 8.112, ó. Artigo 116 e seguintes da Lei 8.112. Deveres, proibições,
penalidades administrativas e também o famoso processo administrativo disciplinar. Eu tenho certeza. Se desta lei você dominar provimento de cargos, direitos e vantagens e regime disciplinar, certeza, dá para ser feliz. Ok? Muito bem. Então, prossigamos aqui. Temos aqui mais uma dúvida que eu selecionei aqui, gente, ó. Essa dúvida é da Thalita. Um beijo, Thalita, de Porto Velho, Rondônia. Porto Velho, Rondônia. Ela fala assim: professor, fiquei na dúvida em relação ao servidor reconduzido. Ele voltará ao lugar que antes ocupava e o servidor que ocupava a cadeira será exonerado se não for estável? Meus amigos, exatamente isso. Só que antes disso, vamos aqui relembrar. Então a Thalita, ela manda uma dúvida aqui no que tange a recondução. Vamos voltar aqui então para o manual caseiro. Opa, calma lá. Cadê você? Aqui, ó. Muito bem. Manual caseiro. Gente, a recondução, vamos colocar aqui, ó, recondução. Não se esqueçam que a recondução ela é prevista aqui, ó, a recondução, ela é prevista onde? Aqui no artigo 29, da Lei 8.102, recondução, não recundação, opa, meu Deus do céu, vamos lá, recondução. A recondução é prevista aqui no artigo 29 da Lei 8.112. Não se esqueçam que a recondução, ela é uma forma de provimento derivado por reingresso. A recondução é um dos 4 R's, E a recondução é uma forma de provimento em cargo público, só que é um provimento derivado por reingresso. Ok? Não se esqueçam do quê? Gente? Para que você tenha direito à recondução, é fundamental que você tenha estabilidade, hein? Para que você tenha direito à recondução ao cargo de origem, é fundamental que você tenha estabilidade. Somente o estável terá direito à recondução. E só para relembrar, não se esqueçam, gente, quais são os requisitos para que o servidor público adquira estabilidade? Primeiro requisito, tem que ocupar um cargo efetivo, um cargo permanente. Segundo requisito, exercê-lo por mais de 3 anos. E terceiro requisito, ser aprovado em estágio probatório, que de acordo com o STF, o estágio probatório durará 3 anos. Legal. Requisitos para estabilidade, cargo efetivo, exercê-lo por mais de 3 anos, 3 anos e 1 dia, e ser aprovado em estágio probatório. Beleza. E só terá direito à recondução aquele que tem estabilidade. Muito bem. Venham comigo aqui. Qual que é a primeira hipótese? A primeira hipótese em que você terá direito à recondução. Relembrando aqui, gente, ó, reprovação em estágio probatório. Reprovação em estágio probatório, reprovação em estágio probatório de outro cargo inacumulável com o primeiro. Então, por exemplo, o exemplo aqui, o indivíduo ocupa o cargo, sei lá, de técnico de seguro social e INSS, ó, técnico de seguro social e INSS. Legal. E ele tem estabilidade nesse cargo, Técnico de seguro social e INSS, ele é estável aqui no cargo. Muito bem. Estável aqui no serviço público. Ele foi aprovado em outro concurso público, por exemplo, ó, para o concurso público, enfim, de agente da Polícia Federal. São cargos inacumuláveis. Ele pede a vacância do cargo de técnico de seguro social e será nomeado como agente da Polícia Federal aqui na PF. Ok. Só que aqui, já que ele foi aprovado em novo concurso público, é um provimento originário. Ele passará mais uma vez pelo crivo do estágio probatório. E se aqui ele for reprovado, ele tem direito à recondução. Ele tem direito aqui à recondução ao cargo de origem. Ok, gente? Ao cargo de origem. Daí, o que a Thalita pergunta? Ela pergunta o seguinte, ela pergunta aqui, ó, fiquei na dúvida na recondução, em relação ao servidor reconduzido. Ele voltará ao cargo que ocupava e o servidor que ocupava a cadeira será exonerado se não for estável? Na verdade, não, gente. Cuidado por quê? Muito cuidado por quê? Venham comigo aqui, ó. Na verdade, não. Só que ocorre na reintegração, tá? Na recondução, não. Venham comigo aqui, ó. Eu fui aqui reprovado no estágio probatório do segundo cargo, inacumulável com o primeiro. Muito bem. Se nessa recondução, ó, o cargo de origem, então se nessa recondução o cargo de origem
ele estiver ocupado, eu serei aproveitado em outro cargo público ou também posso ficar em disponibilidade remunerada. Gente, cuidado, hein? Se nessa recondução o cargo de origem estiver ocupado, eu fico em disponibilidade remunerada ou até mesmo serei aproveitado em outro cargo público. Tudo bem, gente? Aquele que está ocupando o cargo na recondução, ele fica, ele permanece, tendo ele estabilidade ou não, tá? Tendo ele estabilidade ou não. Eu insisto, na recondução, na reintegração é diferente, eu já explico. Agora, na recondução, estando o cargo de origem ocupado, você fica em disponibilidade remunerada, você que foi reconduzido, legal, ou até será aproveitado em outro cargo público. Aquele que está ocupando o cargo, ele permanece. Tudo bem? Legal. Agora venham comigo aqui, venham comigo. Ó. Qual que é a segunda hipótese? A segunda hipótese de recondução. Coloquem assim, ó. Antigo ocupante, ele é reintegrado. O antigo ocupante, ele é reintegrado. Reintegrado. Gente, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui, eu ocupo o cargo, sei lá, de analista ambiental do IBAMA, muito bem, aqui ó, aqui em Florianópolis, Ilha da Magia, né, pura magia, ok. E tem um colega que ocupa o cargo idêntico ao meu, analista ambiental do IBAMA, muito bem, lá no Rio de Janeiro capital, muito bem, colega lá feliz da vida, e eu aqui, gente, feliz da vida lá, aqui em Floripa, muito bem. O colega lá, ele foi o que? Ele foi demitido. Acusação, furtar um bem público, foi demitido. E eu pedi a minha remoção para o Rio de Janeiro e ela foi, ó, deferida, ok? Ela foi deferida. Muito bem. Só que esse colega, ele ingressou com uma ação judicial, por exemplo, e conseguiu anular a sua demissão. Ele é reintegrado ao cargo de origem, antigo ocupante é reintegrado e eu sou o quê? Reconduzido para o cargo em Florianópolis. Então, se o antigo ocupante do cargo, ele for reintegrado e eu tenho estabilidade, eu seria o quê, gente? Reconduzido para o cargo de origem. Antigo ocupante do cargo é reintegrado, porque a decisão que o demite é anulada, ele é reintegrado. Beleza. Se eu tenho estabilidade, eu sou o quê? Reconduzido para o cargo de origem aqui em Floripa. Professor, e se o cargo de origem nessa recondução estiver ocupado? Mesmo esquema. Você será aproveitado em outro cargo público ou fica em disponibilidade remunerada. Se na recondução, colega, o cargo de origem aqui em Floripa, por exemplo, ó, estiver ocupado, você que seria reconduzido, você será aproveitado em outro cargo público ou até ficará em disponibilidade remunerada. Ok? Daí alguém pergunta, professor, e se o antigo ocupante do cargo é reintegrado e eu não tenho estabilidade? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, se o antigo ocupante do cargo é reintegrado e você não tem estabilidade, será exonerado, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Se o antigo ocupante do cargo é reintegrado e você, atual ocupante, não tem estabilidade, você será exonerado, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, voto aí da ministra à época, Ellen Grace. Beleza? Muito bem. Legal, gente? Então é isso aí, né? Recondução tem que ter o quê? Estabilidade. Maravilha. Prossigamos então. Mais uma dúvida, cadê você? A próxima dúvida é de quem que é a próxima dúvida aqui? Vamos lá, gente, ó, vamos lá. Do Gilson, de Colorado do Oeste, Rondônia. Um abraço aí para o pessoal de Rondônia. Um abração aí para o Gilson. Vamos lá. Ó. De acordo com a Lei 8.112, a demissão não é aplicável aos ocupantes de cargos em comissão. Certo, seria destituição, mas o CESP considerou errado. A gente poderia explicar o porquê? Então leio de novo aqui a pergunta dele, ó. De acordo com a Lei 8.112, a demissão não é aplicável aos ocupantes de cargos em comissão. Certo, seria destituição, mas o CESP considerou errado, poderia explicar o porquê. Então venham comigo aqui, gente, venham comigo aqui, ó. Opa, venham comigo aqui, aonde aqui? Aqui. Vamos lá, gente, ó. Opa, volta aqui. Não se esqueçam do quê? Gente? Ó, o artigo 127,
da Lei 8.112, ele traz o quê? As penalidades administrativas. Nos interessam duas agora, a demissão, muito bem, a demissão, e também aqui, ó, a destituição do cargo em comissão. A demissão e a destituição do cargo em comissão. Do cargo em comissão. Beleza? Então temos a demissão e também aqui a destituição do cargo em comissão. Não se esqueçam do quê? Se o servidor que ocupa um cargo efetivo, né, um cargo permanente, se o servidor público que ocupar um cargo efetivo, ele praticar uma falta grave, por exemplo, um crime contra a administração pública, por exemplo, abandonar o cargo, será o quê? Demitido. Então, de acordo com o artigo 132, da Lei 8.112, se o servidor efetivo, né, que ocupar um cargo permanente, praticar uma falta grave, por exemplo, furtar um bem público, por exemplo, abandonar o cargo público, por exemplo, agressão física na repartição pública, será demitido. Beleza. Agora venham comigo. De acordo com o artigo 135 da Lei 8.112, se o servidor que ocupar um cargo em comissão, praticar uma falta grave, ele será destituído do cargo em comissão. Ele será destituído do cargo em comissão. E não se esqueçam, em cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração. Só que a questão fala o seguinte, de acordo com a Lei 8.112, a demissão não é aplicável aos ocupantes dos cargos em comissão. Ele fala assim que o CESP entendeu como errado. Por quê? Gente, porque é o seguinte, tem algumas situações em que aquele que ocupa um cargo em comissão, ele é efetivo. Não se esqueçam do quê, gente? Não se esqueçam do quê? Que o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. O cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração. Quem pode ocupar um cargo em comissão? Aquele que é efetivo ou não. O ocupante de um cargo efetivo, ele também pode ser nomeado para um cargo em comissão. Ou seja, se aquele efetivo que ocupar um cargo em comissão praticar uma falta grave, ele será destituído do cargo em comissão e demitido do cargo efetivo. Então venham comigo, se aquele que ocupar um cargo em comissão já for efetivo, né, concursado, um cargo permanente, e praticou uma falta grave, ele será destituído do cargo em comissão, ok? E demitido do cargo efetivo. Então volta para a questão. Por que a questão ela é falsa? Ó, de acordo com a Lei 8.112, a demissão não é aplicável aos ocupantes de cargo em comissão. Errado por quê? Por que é errado? Se aquele que ocupar um cargo em comissão, ele for um efetivo e praticar uma falta grave, ele será destituído do cargo em comissão e demitido do cargo efetivo. Então seria uma situação que a demissão também seria aplicada àquele que ocupa um cargo em comissão, desde que ele seja o quê? Efetivo. Eu insisto, será destituído do cargo em comissão e demitido do cargo efetivo. Ok? Venham comigo aqui então, venham comigo. Mais uma dúvida aqui, Aqui, ó, essa dúvida, gente, essa dúvida aqui, ela é enviada por quem, ó? Pela Renata, calma, volta pra cá, muito bem. Essa dúvida aqui, gente, é da Renata de Curitiba, aqui pertinho, Paraná, um beijo para Curitiba. Ela fala assim, ó, a remoção não seria também uma forma de vacância de cargo público? Mesmo não estando na Lei 8.112, não entendi a lógica, obrigada. Gente, venham comigo aqui, ó. Então ela pergunta assim de novo, ó, a remoção não seria também uma forma de vacância de cargo público? Mesmo não estando na Lei 8.112, não entendi a lógica, obrigado. Gente, errado por quê? Venham comigo aqui, rapidinho. Opa, vamos lá. Não se esqueçam do quê? Que o artigo 33 da Lei 8.112, ele vai trazer as hipóteses de vacância do cargo público. Ele vai trazer as hipóteses de vacância do cargo público, legal? E temos até um macete que sintetiza as hipóteses que, se ocorrerem, farão com que o cargo público se torne vago. É a expressão padre PF, ó, a expressão padre PF
ela sintetiza as formas de vacância, as hipóteses de vacância do cargo. Vamos começar aqui, ó. Primeira situação, a promoção. Promoção na carreira, cargo anterior tornar-se-á vago. Muito bem. Aposentadoria. Aposentadoria, quando você é aposentado, ou voluntariamente, ou de ofício, por invalidez, cargo público vago. A demissão enseja a vacância do cargo. A readaptação também enseja a vacância do cargo público. Readaptação, cargo público vago. A exoneração, cargo público vago. Exoneração, cargo público vago. Legal. A promoção, aliás, já falei de promoção, né? A posse em outro cargo inacumulável, também vacância do cargo. E o falecimento, cargo público vago. Então venham comigo, ó, venham comigo. Promoção, vacância do cargo. Aposentadoria, cargo público vago. Demissão, cargo vago. Readaptação, cargo vago. Exoneração, cargo vago. Posse em outro cargo inacumulável, cargo anterior vago. Falecimento, cargo público vago. Notem o seguinte, que a remoção, ela não consta aqui no artigo 33. Ou seja, a remoção não é hipótese de vacância do cargo. De acordo com a Lei 8.112, a remoção é o deslocamento do servidor público no mesmo quadro de pessoal, mudando ou não de sede. A remoção, lá no artigo 36 da Lei 8.112, é o deslocamento do servidor público no mesmo quadro de pessoal, mudando ou não de sede. Pode ser a pedido ou de ofício. Remoção é o simples deslocamento do servidor público. Não enseja a vacância do cargo público. Tudo bem, gente? Então, vacância aqui, ó. Padre PF. Gente, só para relembrar uma coisa rápida aqui, rapidinho. Qual que é a semelhança entre a exoneração e a demissão? A primeira semelhança é que ambos os institutos ensejam a vacância do cargo. Legal. Outra semelhança é que tanto na demissão quanto na exoneração, corta-se o vínculo permanentemente com a administração pública. Perfeito, corta-se permanentemente o vínculo com a administração pública. Só que a demissão ela é prevista aqui, gente. A demissão ela é prevista aqui no artigo 132 da lei. Ela tem um caráter punitivo, é uma penalidade. A exoneração é prevista aqui no artigo 34 da lei. Ela não tem um caráter punitivo, ela não é uma penalidade. Demissão tem um caráter punitivo, penalidade. Exoneração não tem caráter punitivo, não é uma penalidade. Tanto que, quando eu não aguento mais a repartição pública, cansei, #fui, você pede a sua exoneração e não a sua demissão. Agora, quando você, por exemplo, abandona o cargo público, é punido e é o quê? Demitido. Tanto que em algumas situações, quando você é demitido, já que é uma punição, você nunca mais pode voltar à administração pública federal. Nunca mais pode voltar. Em outras situações, a demissão só volta após 5 anos. Legal. Agora, quando você é exonerado, já que não tem um caráter punitivo, você poderia voltar no dia seguinte. Ou sendo aprovado em novo concurso público, ou podendo ser nomeado num cargo em comissão. Beleza? Muito bem então, muito bem então. E vamos aproveitar o gancho aqui, ó. Vamos aproveitar o gancho aqui. Mais uma questãozinha, cadê você? Questãozinha, mais uma questãozinha, aliás, mais uma dúvida. Essa dúvida aqui é da Larize, Larize ou Larice, não sei, mas enfim, Larize, vou chamar de Larize, tá? Larize de Campinas, São Paulo, um beijo Campinas, aqui ó. Diferença entre remoção e redistribuição do servidor. Em que situações as mesmas ocorrem? Ambas podem ser a pedido ou de ofício? Gente, cuidado, isso aqui é uma questão, uma dúvida importantíssima. Venham comigo aqui, venham comigo. Vamos lá então, voltemos aqui ao manual caseiro. Opa. Vamos traçar aqui um paralelo, né, uma diferença aqui entre, ó, venham comigo aqui. Vamos colocar aqui a remoção versus substituição. Remoção versus substituição. Aliás, ela falou em substituição ou ela falou em redistribuição? Aliás, ela falou em redistribuição, tá? Então, pera um pouquinho. Vamos lá. Então, venham comigo. Ó. Qual que é a diferença entre remoção e redistribuição? Redistribuição. É fácil. É fácil, ó. Remoção prevista onde? Lá no artigo 36. No artigo 36.
da Lei 8.112. E redistribuição prevista onde? Ó, lá no artigo 37 da Lei 8.112. É muito fácil. Gente, a remoção é o deslocamento do servidor público, é o deslocamento do servidor público no mesmo quadro de pessoal. É o deslocamento do servidor público no mesmo quadro de pessoal, mudando ou não de sede. Então, remoção é o deslocamento do servidor público no mesmo quadro de pessoal, mudando ou não de sede. Legal. E notem o seguinte, que a redistribuição refere-se ao deslocamento do cargo, ocupado ou vago. Deslocamento do cargo, ocupado ou vago. Deslocamento do cargo, estando ele ocupado ou vago. Legal, gente? Então, cuidado, hein? Quando você vê em prova assim, ó, deslocamento do servidor público no mesmo quadro de pessoal, mudando ou não de sede, é a remoção. Beleza, beleza. Agora aqui, ó, deslocamento do cargo público, ocupado ou vago, é a redistribuição. E cuidado por quê? Cuidado por quê, gente? Essa remoção, ela será aqui, ó, de ofício, ou seja, de ofício, quando a administração pública o remove, de ofício, aqui, ó, no interesse da administração pública. Então a administração pública entende que você é mais útil na sede X. Ela pode removê-lo, porque lá faltam servidores, remoção de ofício no interesse da administração pública. Temos a remoção a pedido, que em regra também dependerá do interesse da administração pública. Eu peço a minha remoção para outra sede, por exemplo, remoção a pedido, que dependerá do interesse da administração pública. E temos também aquela remoção a pedido, gente, que é independentemente do interesse da administração pública. Temos aquela remoção a pedido, independentemente do interesse da administração pública. Me ajudem. Quais são aquelas 3 situações em que a remoção a pedido não dependerá, será independente do interesse da administração pública? Lembram? Para tratar da própria saúde ou de um dependente, remoção a pedido, independentemente da concordância da administração pública. Outro exemplo, ó, quando o meu cônjuge ou companheira ou companheiro, também servidor é deslocado, eu posso ser removido para a mesma localidade para acompanhá-lo, remoção a pedido, independentemente da concordância da administração. E outra exceção, gente, concurso de remoção. Quando eu for classificado nesse concurso para remoção, dentro das vagas disponíveis. Nesse caso, serei removido a pedido, independentemente da concordância da administração pública. Legal? Agora cuidado, hein? A redistribuição é o deslocamento do cargo público, ocupado ou vago. Gente, isso aqui é muito comum quando um órgão público ele é extinto. Então, por exemplo, o Ministério Público, aliás, o Ministério X, por exemplo, o Ministério lá do Poder Executivo, Ministério X ele foi extinto. Só que naquele Ministério do Poder Executivo, nós tínhamos, por exemplo, 2.000 cargos públicos, alguns ocupados e outros vagos. Já que esse órgão foi extinto, esses cargos que integram o seu quadro serão o quê? Redistribuídos para outros órgãos. Eu repito, gente, redistribuição do cargo é muito comum quando o órgão é extinto. Extinção de um ministério. Aqueles cargos daquele ministério extinto serão o quê? Redistribuídos entre outros órgãos públicos, estando esses cargos ocupados ou vagos. Tudo bem, gente? Depois confiram lá o artigo 37, porque ele terá o quê? Os requisitos para essa redistribuição, tá? E notem o seguinte, que essa redistribuição, ela será sempre de ofício, tá? Essa redistribuição será sempre de ofício. Ok? Muito bem. Meus amigos, paro por aqui. Foi um prazer imensurável estar com vocês aí, essas aulas todas. Um beijo no coração, e não se esqueçam dos 3 Fs. Força, foco e fé. INSS, ó, INSS é tudo nosso, tudo nosso. Beijo no coração, muita paz a vocês, até a próxima. Valeu, obrigado.